Boa tarde, hoje é o Café com Sêmio de número 188 e eu preciso explicar que eu não faço mais o Café com Sêmio com hora marcada, pelo menos por um tempo, então eu não vou ficar fazendo o Café com Sêmio às 8h30 de segunda-feira por uma questão de logística mesmo. Chega no final do dia eu tô cansado e eu marco hora e às vezes 8h30 eu tô até quase dormindo. Então às vezes parar para fazer o Café com Sêmio num horário marcado tá ruim pra mim. E hoje o tema é televisão. Vamos lá. Pra quem acha que eu vou falar da banheira do Gugu, que era o que passava no domingo na minha época da adolescência, que a Luísa Ambiel e a Ellen Ganzaroli, sei lá, ficavam praticamente peladas, fazendo sabe-se lá o que na banheira do Gugu. Não é disso que eu vou falar. Vou falar da televisão na perspectiva da ética, da etiqueta médica, do livro do professor Alcino, que é o livro dessa série. Eu acho até que tá no episódio número 10, talvez, ou 11, eu não lembro. Vou ter até que olhar aqui. Se alguém souber, me fala se, se o episódio de etiqueta médica é o 10 ou o 11. Mas, se não der, eu entro aqui também. Ixi, não vou conseguir. Opa, peraí, talvez eu consiga. Alguém tem noção? Alguém está acompanhando o etiqueta? Não, não vou conseguir agora, mas eu acho que é o... Ah, não, tem no YouTube aqui. Eu acho que é o 11, que vai ser sobre televisão. É o 11. Então, eu estou seguindo aqui o livro do professor Alcino, e a ideia é falar sobre a televisão na perspectiva do paciente internado, daquele paciente que ele está num hospital. Lembrando, né? O Kleber está perguntando se é mais cedo. Pois é, tá difícil para mim fazer o Café com Sêmio às 8h30. Tá muito tarde. Felícia, você tem descendente? Tem primos na Itália com sobrenome Farnetano? Sim, a minha ascendência é italiana e Farnetano é uma família pequena, muito pequena. Se é Farnetano mesmo, provavelmente é parente meu, nosso. Você podia procurar aí quem são e a gente troca uma ideia no direct. Mas enfim, eu não estou conseguindo fazer o Café com Sêmio na hora certa, que seria às 20h30, eu vou fazer aqui na hora errada, que é a hora que der. Hoje especificamente eu acabei de sul da Itália, do Farnetano. É sul da Itália, é uma aldeia chamada Sicily. Depois vem e me fala. Bom, mas o que eu tava falando? Enfim, eu não estou conseguindo fazer no horário certo, mas eu vou seguir a etiqueta médica, que é o livro do professor Alcino, lembrando que todos os episódios eles vão pro Spotify, pro Apple Podcast, pro Deezer, essas coisas aí. E o podcast tem mais de... Só no Spotify tem 10 mil seguidores, eu acho. Mas em outras redes aí tem bastante. E aí, lembrando, o professor Alcino foi um cirurgião da UFMG. Enfim, um exímio cirurgião, muito conhecido, muito respeitado. Escreveu esse livrinho, que é a Etiqueta Médica. Livrinho não no contexto pejorativo, mas no sentido de ser um livro pequeno mesmo. E tem tópicos e parágrafos sobre temas extremamente interessantes. Sicily Morigerati. É isso aí, Felícia. É a minha família, com certeza. Eles são de lá. É a mesma família. Me manda mensagem no direct. Com certeza é a mesma família. Eu estou fazendo uma conversa paralela aqui, para quem não está entendendo, com a Felícia. Descobrimos que temos primos na Itália. Mas enfim, então vamos aqui ao tema televisão. Somos parentes mesmo. O tema televisão é a televisão, não a banheira do Gugu que eu falei, não também o tempo de tela que as crianças ficam também, que é um assunto importante e bastante falado, eu falo bastante disso, mas a televisão no quarto do acompanhante, no quarto do paciente. Até falei acompanhante, talvez um ato falho. Por quê? Porque normalmente um acompanhante, quando vai para o hospital ficar com o paciente, ele já começa a se perguntar o que tem para fazer, e o que ele vai fazer. Tá? Isso é um ponto que a gente tem que ter bastante atenção. Não é raro que quando um paciente vai para internar,
enfim, dependendo do lugar, ele já chegue, a família, os acompanhantes já cheguem com a, com a malinha, com, sei lá, um travesseiro mais confortável, um ventilador e uma televisão, tá? Parênteses, agora os quartos já têm televisão. Então é interpretada como uma evolução, né, no conforto, a televisão num quarto. Mas a televisão num quarto de um paciente, se for um quarto com mais gente, ela pode virar um transtorno, né, pelo simples fato que um paciente às vezes precisa descansar ou quer descansar, e o outro ele está impaciente, entediado, quer ver televisão. Ou até mesmo num quarto individual do paciente que está ali querendo descansar e o acompanhante quer ver televisão. Isso vira um transtorno, isso vira um problema. Para quem já ficou internado, e para quem, enfim, ou não ficou e já leu sobre, existem vários incômodos pertinentes à internação hospitalar. Dor, frio, mas um incômodo extremamente comum, citado e vivenciado por quem já ficou internado, é a impossibilidade de descansar. Tá? São pessoas que entram no quarto o tempo todo, enfim, isso aí não tem jeito, né? A equipe de enfermagem às vezes vai ter que entrar para ministrar um remédio, ou para aferir uns sinais vitais, mas é barulho, é conversa, é a equipe mesmo fazendo barulho, ou os acompanhantes fazendo barulho, e não é incomum o paciente sair de uma internação exausto, tá? Exausto por N questões, fisicamente ele pode estar ali, ele pode ter perdido peso, perdido nutrição. Padre Wesley, amém. Obrigado pelo carinho. Enfim, um paciente que interna com a pneumonia, por exemplo, fica 7 dias internado, ele vai desnutrir, ele vai perder massa magra, ele vai ficar acamado, ele tem risco de trombose, de úlcera gástrica, uma série de questões. Só que ele, além de tudo, ele pode ser que ele fique exausto, né? E dentro dessa exaustão, pode ser que entre um delírio ou não, dependendo do paciente, se for mais idoso principalmente. Mas é dessa exaustão sonora que eu queria falar a respeito da televisão. E olha o que o professor Alcino fala no livro Etiqueta Médica. Não há exceção. E aí a gente viaja um pouco no tempo, para mais ou menos 20 anos atrás, né? Não há exceção. Chegam pacientes e acompanhantes para suítes ou enfermarias comuns com as mãos ocupadas. Numa, a mala de pertence e na outra, a TV. Aí o parênteses que eu faço agora é que agora já tem TV no quarto, não precisa disso, né? Companheira idolatra o lazer, mas para uma pessoa que vai se submeter a uma operação, um tratamento doloroso, a sua companhia tumultua e confunde o ambiente. Isso é verdade. Muitas vezes o acompanhante ele tumultua e confunde o ambiente, sim, para o paciente, não é para o médico. E o médico tem que ter essa atenção e tem que ter essa percepção. Muitas vezes, claro, na melhor das intenções, com a vontade de acompanhar, com a necessidade de estar acompanhando, mas o acompanhante ele não está doente. Ele tem ali a vontade de cuidar, mas ele acaba querendo se entreter. Tá? Então é importante que a gente tenha essa visão e que a gente queira também orientar o acompanhante, às vezes ele não sabe, de que a televisão e o ruído pode, de fato, incomodar um paciente internado. Pacientes internados que vão operar, ou que operaram, que estão sentindo dor, que estão se incomodando, né, ali pela questão médica, eles podem ficar agitados, ter insônia, enfim, e irritados porque tem uma televisão ligada, né? Então esse é um ponto inicial dessa conversa, né, que é tomar cuidado com os ruídos, com rádio, com televisão no quarto dos pacientes. E esses pacientes podem se incomodar bastante, né, com a televisão. Então a gente precisa se relacionar com o acompanhante. Parece que é meio que um desdobramento da live passada, né? Mas a gente precisa mesmo. A gente precisa ter uma relação boa com o acompanhante. Até para explicar que às vezes o silêncio é mais importante do que o entretenimento. Não é porque um paciente está internado que ele quer ser entretido com uma televisão ou com som. Às vezes incomoda bastante. E a noite no hospital é um momento bem delicado. Tá? É o momento onde algumas pessoas estão trabalhando no plantão noturno, ou seja, estão trabalhando, e algumas pessoas estão internadas e algumas estão acompanhando os pacientes. Cada um desses grupos funciona diferente.
quem está trabalhando funciona de um jeito, quem está acompanhando funciona de outro e quem está internado funciona de outro. A noite no hospital, normalmente ela é inimiga das pessoas. A noite é inimiga do plantão de quem está trabalhando de noite, que é mais difícil mesmo trabalhar à noite. A noite é inimiga do acompanhante, que ele pode ser que ele se sinta ali, enfim, sozinho, desamparado, entediado, e também não consiga dormir com conforto adequado. E a noite é inimiga do paciente também, que sabe que o médico dele está longe, né? Então a noite ela tem esse problema, ela é inimiga das pessoas, ela é inimiga do ambiente de saúde. Tá? Isso é um fato. E aí, essa noite, quando esses três grupos não interagem de forma adequada, pode ter uma perturbação. Às vezes a equipe de saúde, né, médico, enfermeiro, enfim, que está trabalhando, está falando alto, está com luz acesa. Isso atrapalha. Às vezes o paciente quer dormir. Às vezes o acompanhante, ele, por estar entediado, como eu falei, ele quer assistir um filme. Tá? E o paciente quer descansar. E a queixa desses pacientes muitas vezes vai ser de que eles não dormem. E o acompanhante e a equipe de trabalho, elas saem, né, no final do plantão. O acompanhante, na maioria das vezes, ele faz um turno, ele vai em casa, ele toma um banho, ele tenta, dentro do possível, consegue descansar, mas o paciente não, ele vai estar ali preso ao hospital pelo tempo que a equipe médica decidir. Né? Isso é uma realidade. E esse é um ponto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o ambiente que a gente oferece para o paciente no hospital. Né? E tomar cuidado que a televisão não necessariamente é a grande aliada do paciente. Um outro ponto, né? Cabe ao médico, ao entrar no quarto, não ficar indiferente à televisão ligada. Tá? Primeiro, o que eu acho que é interessante? Se o paciente está atento à televisão, na hora que você entra, você não vai e desliga a televisão. Né? Às vezes ele está no momento que ele está prestando atenção, que ele está querendo ver a televisão, que seja. Né? Mas parece que eu estou contradizendo o que eu disse antes, mas não. Assim, a gente chega, estou dizendo assim, que a gente tem que estar atento se o paciente quer ou não a televisão, mas pode ser que no momento ele esteja vendo. Naquele momento você não vai chegar e desligar a televisão. Você vai olhar para a televisão, se ele está olhando para a televisão. E de repente você introduz o assunto com uma conversa sobre o programa. Né? O que você está vendo? Tal. Às vezes o paciente está assistindo uma missa, é muito comum idosos assistirem missa. Talvez seja ali um gancho para perguntar e para falar sobre um sacramento importante para os pacientes católicos que estão doentes, né? Que é a unção dos enfermos. É uma maneira de você abordar. Né? Outra, às vezes o paciente está vendo um filme, enfim, você vai interromper o filme, ele está vendo um programa do interesse dele, você vai interromper. Então, não chegue e desligue a televisão. Por outro lado, a sua visita é mais importante que a televisão. E aí você vai ter que ali, né, falar sobre a televisão. Né? Como que eu faço? Eu peço licença para baixar o volume, para até desligar. Eu pergunto se o paciente não se incomoda disso, mas é importante reduzir o ruído do quarto. Tá? É importante porque na hora que você vai passar as orientações, fazer o exame clínico e explicar o que está acontecendo, o silêncio é um sinal de respeito. Então a etiqueta, a pequena ética, manda que você diminua os ruídos do quarto. Né? Se houver mais pessoas no quarto, pede licença para as outras pessoas para desligar a televisão. Então desliga, tal. E ao final, né, da visita, lembre-se de perguntar: vocês querem que eu ligue a televisão? Ou, enfim, ou posso mantê-la desligada? Porque também é uma maneira de você mostrar um cuidado com as pessoas. Né? Você entrar, desligar a televisão, ou entrar, desligar e não ligar, às vezes o paciente está deitado, as pessoas estão com uma dificuldade, não tem controle remoto, às vezes tem que ligar uma televisão que fica mais alta, às vezes só liga na mão porque o controle sumiu ou quebrou, e precisa de alguém mais alto para ligar. Né? Então esses cuidados são importantes para que a gente tenha com a televisão. E o tema de hoje é esse: a televisão do acompanhante. Beleza? Bom, todos os episódios estão nas redes sociais. Redes sociais não, né? Nos aplicativos de podcast. Acho que já tem todos agora. Nem sei se existe mais algum além da
além do Spotify, Deezer e Apple, não sei nem se existem mais, mas acho que estão. A Laís perguntou, já vi a questão da missa ser um incômodo também, pois tinha paciente de outras religiões no quarto e o canal da missa prevalecia. Então é um problema. Tem que perguntar, né? Aí o ideal é que o médico tente fazer essa intermediação, né? E chegar num acordo, né? Pô, a missa demora 1 hora, então assiste a missa, depois assiste outra coisa. É isso, né? A televisão pode ser, como você falou, um problema no quarto, né? Um incômodo. E aí o paciente está internado, ele já está ali com uma série de questões relacionadas à própria saúde, ao desconforto de estar no hospital, e ainda tem a televisão para encher o saco, né? Então a gente tem que ter atenção a essas coisas. Lembrar que justiça, né, não é só dar a cada um o que lhe é devido, né? A justiça é você saber a posição que você está e ter atenção aos mínimos detalhes, né? Aos mínimos detalhes e dar às pessoas o que elas precisam naquela hora, né? Com mínimos detalhes. E às vezes é uma questão de justiça. Você entrar no quarto e tentar estabelecer a paz ali entre os pacientes internados, né? Entre os acompanhantes, tentar, né, perceber algum conflito ali e você se envolver com aquilo, né? Eu já fiz isso várias vezes, muitas vezes mesmo, né? Quem me acompanha presencialmente no internato sabe que eu me meto nos assuntos assim, na enfermaria, na maior cara de pau mesmo, né? Porque faz parte do meu trabalho. Eu preciso que aquele ambiente seja favorável à cura, porque se não for favorável à cura, o meu trabalho ele não é feito da melhor forma possível. E a gente precisa de um ambiente harmonioso, né? Harmônico. Então a gente tem que estar atento a isso. E às vezes a televisão é o problema. E eu não estou falando mal da televisão agora, como eu costumo falar, por causa dos programas em si. Eu estou falando mal, não é mal também não. Estou falando que a televisão pode ser uma ferramenta de companhia, mas pode ser uma ferramenta também de bastante desconforto. Beleza, galera? Então até a próxima. O Café com Semi agora está meio desorganizado contra a hora. Assim que possível eu volto a fazer às 8h30. Mas vai ficar salvo. Um abraço, até!